Olá, meu nome é Lara, eu sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora e essa videoaula sobre as sementes e o processo de germinação é uma proposta da disciplina de Fisiologia Vegetal ministrada pelo professor Paulo Henrique. A germinação é uma sucessão de etapas que retomam o desenvolvimento do embrião e o início da formação de uma nova plântula. É o processo de transformação da semente em um novo indivíduo. Mas antes de nos aprofundarmos nesse processo, precisamos entender o que são as sementes. A semente é a unidade reprodutiva das gimnospermas e das angiospermas e tem um papel muito importante para a sobrevivência das plantas. Sua estrutura consiste pelo embrião, pelo tegumento ou pela casca e por substâncias nutritivas, que podem estar armazenadas no endosperma, no cotilédone ou em ambos, dependendo da espécie. A imagem exemplifica dois tipos de sementes de angiospermas e seus componentes estruturais. No exemplo A, temos uma semente de milho, que é uma monocotiledônea, apresenta apenas um cotilédone. E no exemplo B, é uma semente de mamona, representando as eudicotiledôneas, porque possuem dois cotilédones. As sementes podem ser classificadas em algumas categorias, entre elas a posição dos cotilédones, a tolerância de secação e o tipo de reserva. A primeira delas é quanto à posição dos cotilédones durante a germinação. Os cotilédones são o primeiro par de folhas embrionárias que surgem dos embriões. Na germinação hipógea, os cotilédones ficam embaixo da terra durante a germinação, como observado no desenho. Sendo exemplos desse grupo as sementes de milho, trigo e arroz. Esse tipo de germinação é mais comum em monocotiledôneas, embora também existam exceções, como a cebola. Na germinação epígea, os cotilédones ficam acima do solo, carregados pelo crescimento do hipocótilo, assim como exemplificado na sucessão de etapas apresentadas no desenho. Como exemplos de plantas que possuem esse tipo de germinação, podem ser incluídos o feijão, a soja e a mamona, sendo a forma mais comum de germinação nas eudicotiledôneas. As sementes também podem ser classificadas quanto à tolerância de secação. As sementes das espécies que apresentam essa tolerância são classificadas como ortodoxas. Elas suportam potenciais hídricos muito baixos, os quais plantas estabelecidas no ambiente após a germinação não toleram. Elas apresentam uma atividade intensa dos genes LEA, que conferem tolerância de secação durante o estágio de semente. Por isso, elas podem ser armazenadas a longo prazo. Alguns exemplos de sementes ortodoxas são a soja, o milho, o trigo e o arroz. Nas sementes que não apresentam a tolerância de secação, classificadas como recalcitrantes, a atividade dos genes LEA não é observada ou é muito baixa. Elas são de espécies com um alto grau de umidade e por isso são de difícil armazenamento. Os exemplos de sementes desse tipo são a manga, o abacate, café e o cacau. Outra classificação possível é quanto ao tipo de reserva armazenada no endosperma ou no cotilédone. Uma das funções das sementes está em garantir as reservas iniciais de energia ao embrião, até a emergência das estruturas capazes de realizar fotossíntese. Contudo, a natureza bioquímica do composto de reserva acumulado na semente vai variar conforme a espécie. As amiláceas são sementes que têm o amido como principal forma de reserva, como por exemplo o milho. As aleuromamiláceas, além do amido, apresentam alto teor de proteínas. Temos o feijão. As oleaginosas são sementes que armazenam lipídios como reserva, por exemplo, o girassol. E as aleuro-oleaginosas apresentam lipídios e proteínas como reserva, a soja. Antes que a germinação ocorra, a semente pode se encontrar em dois estados, quiescência ou dormência, e em ambos ela se encontra com taxas respiratórias reduzidas. A quiescência é o estado fisiológico de baixa atividade metabólica, caracterizado pelo pouco conteúdo de água nos tecidos. Sementes quiescentes germinam em condições favoráveis de hidratação, aeração e temperatura. A desidratação é necessária para manter o metabolismo baixo e, com isto, a viabilidade dos tecidos por longos períodos, até que as condições ambientais favoreçam a germinação. Por exemplo, uma semente de feijão mantida em uma placa de Petri sem água, encontra-se em quiescência e não em dormência, uma vez que se for fornecida água, ela germinará imediatamente. Enquanto a dormência é um bloqueio da germinação, apesar de haver condições ambientais favoráveis para que aconteça, o que é uma vantagem adaptativa que garante um aumento da dispersão e diminuição da competição intraespecífica. É comum em espécies não domesticadas, sendo inadequada para as sementes de espécies agrícolas
que são selecionadas para germinarem rapidamente quando se encontrarem em condições ideais. Para que a germinação ocorra, são necessárias certas condições que dependem de fatores ambientais e da própria semente, sendo que para que isto aconteça, há necessidade de aumento da atividade metabólica na semente. Os principais fatores são a disponibilidade de água, oxigênio, luz, temperatura, permeabilidade no envoltório da semente, substâncias químicas e a dormência ou quiescência. A primeira fase da germinação é chamada de embebição, que consiste na captação de água, provocando o umedecimento inicial dos tecidos mais próximos à superfície. A quantidade de água absorvida deve ser suficiente não só para iniciar a germinação, como também para garantir que o processo ocorra até o fim. Durante a embebição, há um aumento da respiração e na produção de giberelinas nos tecidos do embrião e em outras partes da semente. As giberelinas são hormônios produzidos nas raízes e folhas jovens de uma planta, com diversos efeitos sobre o funcionamento de um organismo vegetal, tais como o alongamento celular, quebra da dormência das gemas presentes no caule, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios foliares e frutos. Contudo, há pouca ação na região da raiz. Após a embebição, sementes não dormentes têm o processo germinativo ativado com a segunda fase, chamada de fase lag ou estacionária. Nessa etapa, as reservas de amido, lipídios e proteínas são quebradas pela ação de uma série de enzimas que atuam de forma conjunta, aumentando a transformação dessas substâncias em carboidratos solúveis, que são substratos imediatos do processo respiratório. Como consequência desses eventos, ocorre a ruptura da casca e a produção da radícula, que é a raiz embrionária, o que possibilita a fixação da planta em desenvolvimento no solo. Por fim, mas não menos importante, dá-se o nome de fotoplastismo à influência da radiação luminosa, seja qualidade e intensidade, sobre a germinação das sementes, enquanto que aquelas que germinam somente no escuro são chamadas fotoblásticas negativas. Existem ainda sementes neutras ou não fotoblásticas, que correspondem à maioria, que germinam tanto em presença de luz quanto no escuro. Algumas espécies domesticadas e um grande número de espécies não domesticadas apresentam um fenômeno de fotoblastismo, o que para algumas espécies está relacionado à proteção contra a germinação em ambientes com falta de luz, fator que limita a fotossíntese. Fazendo esse link, chegamos à parte prática do vídeo, onde eu fiz uma experiência que possui o objetivo de reconhecer a influência da luz na germinação da semente e concluir sobre o tipo de fotoblastismo da semente utilizada. Eu utilizei 2 tipos de semente, feijão e milho, 4 copinhos de plástico e algodão. Em cada copinho, coloquei um pouco de algodão umedecido e um tipo de semente, totalizando 2 com feijão e 2 com milho, desse jeito. Então, identifiquei da seguinte forma: o número 1 para sementes que receberam luz e o número 2 para sementes que não receberam luz. Além dos números, utilizei letras para identificar o tipo de semente, F para feijão e M para milho. Após uma semana, observei os resultados. Apesar da planta 2F estar maior, a 1F liberou o primeiro par de folhas, enquanto as plantas de milho estão muito parecidas fisicamente. Os 2 tipos de semente germinaram e se desenvolveram em ambas as condições, o que leva a pensar que são fotoblásticas neutras. Mas apesar desses resultados, outros fatores podem ter influenciado no sucesso dessas germinações, como a temperatura e a umidade. É isso, eu espero que tenham gostado e obrigada por assistir.